suspensão das aulas, alguns professores de música de Feira de Santana nos contactaram solicitando informações de como dar continuidade às suas atividades através da utilização da internet. Foi o mesmo período que nós, membros do GECOM, tivemos que nos adaptar, conhecendo recursos, aplicativos, plataformas, para também dar continuidade às nossas atividades. Acredito que para qualquer professor de instrumento musical, essa adaptação está sendo favorecida com as inúmeras informações que estão sendo disponibilizadas, seja por meio de lives, videoconferências, cursos, oficinas ou iniciativas de algumas associações, como o Fladem, a BEM. E essa série, ela soma essas iniciativas e tem o objetivo de socializar algumas experiências desenvolvidas por membros do GECOM. A série ela terá 5 episódios, as quais serão disponibilizados semanalmente. O episódio aborda ensaios de coral e avaliação de flauta doce. Utilização de plataforma para aulas em grupo em tempo real. Criação de comunidade virtual no Facebook para atividade assíncrona. Atividades assíncronas para idades variadas usando o WhatsApp e o Meet. Apresentação de aplicativos que podem ser utilizados no tablet também. Esperamos que a série tanto possa fomentar o desenvolvimento de abordagens e propostas pedagógicas voltadas para o ensino de instrumentos musicais, mas que também fomente reflexões e discussões de questões que perpassam tanto as experiências socializadas como outras situações de ensino e aprendizagem mediados por recursos tecnológicos. Eu tive uma experiência muito significativa com o ensino de instrumentos musicais pela internet quando eu trabalhei em um dos primeiros cursos de licenciatura em música oferecidos na modalidade à distância no Brasil, há um pouco mais de 10 anos. Nessa época, a internet não era como ela é hoje e o acesso era bem mais difícil. A gente tinha uma quantidade enorme de estudantes espalhados por muitos lugares do Brasil e trabalhar com o ensino de instrumento naquele contexto foi uma experiência bastante intensa e desafiadora, mas também foi um período de muito aprendizado. Quem tiver interessado, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo com alguns trabalhos que explicam com maiores detalhes esse curso e o contexto dele. A coisa mais importante que eu entendi nessa época e que eu guardo comigo até hoje é que essa discussão das tecnologias na educação ela é muito maior do que gosto, não gosto, funciona, não funciona, é bom ou é ruim. Quando a gente fala em tecnologia da educação, a gente precisa se perguntar que conteúdo vai ser trabalhado, quem é o meu aluno, a minha aluna, quem é o professor ou a professora, como ele trabalha, que recursos tecnológicos essas pessoas têm disponível. E essas são as perguntas mais básicas. Então, tecnologia da educação é uma questão complexa e precisa ser tratada desse jeito. Quando a gente fala de ensino de instrumentos musicais, eu volto para a pergunta que eu acabei de fazer, que é: que conteúdo é esse que vai ser trabalhado? A aula de instrumento lida com um conhecimento que tem uma dimensão prática que é central. E por isso, ela tem uma série de elementos que uma aula de um outro conteúdo mais teórico não tem ou tem em menor escala. Entre os elementos específicos de uma aula de instrumento, se eu fosse eleger um que é o principal, seria a necessidade de interação. Uma pessoa que estuda instrumento precisa ver e ser vista, ouvir e ser ouvida. Hoje, a gente tem muita ferramenta tecnológica que facilitou a nossa comunicação e isso, para mim, é um ponto central quando você pensa em uma aula de instrumento que vai acontecer com ferramentas digitais. Devido à necessidade de isolamento social, nós, professores, fomos direcionados a nos adaptar a novas formas de ensino que antes nós não tínhamos a necessidade de executar. Nesse sentido,
vale colocar algumas questões referentes ao ensino de instrumentos musicais. Eu tenho percebido que é possível realizar o ensino do instrumento à distância. No que diz respeito a questões técnicas, poucas são as perdas em termos de desenvolvimento do aluno, da metodologia aplicada pelo professor. No entanto, quando a gente pensa nas questões sociais, a questão fica um pouco diferente. Por exemplo, no caso do ensino coletivo, a gente sabe que uma das vantagens dessa modalidade é justamente a interação social, que fica prejudicada nessa situação de distanciamento. E isso acaba acarretando na desmotivação dos alunos para dar continuidade às atividades. Sobre o futuro, quais impactos essas mudanças podem trazer ao ensino de instrumento? Eu acredito que é muito mais nessa direção, né, da busca pela música a partir de uma interação social, o que pode vir a afastar algumas pessoas do desejo de estudar o instrumento. Mas, no que se refere às questões metodológicas de desenvolvimento técnico instrumental, eu acredito que não traga nenhum impacto negativo. Pelo contrário, pode trazer, né, a vantagem de dar acesso a um número maior de pessoas, que por diversas questões de distância, né, de acesso financeiro, elas poderão ter acesso ao ensino do instrumento. Para finalizar, eu diria que não existe uma receita infalível que vai funcionar sempre. Cada situação precisa ser vista na sua particularidade e a gente, como professor, deve estar sempre aberto a ouvir, repensar, testar, fazer novamente. Mais do que nunca, não é o momento da gente ficar agarrado nas certezas que a gente tem, mas ser tolerante ao caos e estar sempre disposto a colocar as nossas convicções à prova para construir conhecimentos novos daqui para frente.